Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre cada uma das peças que compõem o Teatro de José de Alencar. A primeira ideia que tive de escrever para o teatro foi me inspirada por um fato bem pequeno e, aliás, bem comezinho na cena brasileira. Estava no ginásio e representava-se uma pequena farsa que não primava pela moralidade e pela decência da linguagem. Entretanto, o público aplaudia e as senhoras riam-se porque o riso é contagioso, porque há certas ocasiões em que ele vem aos lábios, embora o espírito e o pudor se revoltem contra a causa que o provoca. Este reparo causou-me um desgosto, vendo uma senhora enrubescer nos nossos teatros por ouvir uma graça livre e um dito grosseiro. Disse comigo: não será possível fazer rir sem fazer corar? É a partir desse pensamento que nasce, então, o dramaturgo José de Alencar, do qual nós vamos falar aqui hoje. E é bem verdade que essa ideia de querer fazer rir sem fazer corar não iria muito longe. Isso porque, em menos de um ano, desde sua estreia como dramaturgo, Alencar apresentaria uma peça que não só faria corar as senhoras, como também escandalizaria toda a sociedade fluminense. E para mim é um prazer muito grande poder conversar aqui com vocês sobre as peças teatrais de José de Alencar. Isso porque eu não escondo para ninguém que eu aprecio o Alencar dramaturgo tanto quanto o romancista. Eu sou apaixonado por todas as peças do Alencar. Eu gosto de todas. É bem verdade que sempre tem aquelas que se sobressaem, mas assim, de forma geral, eu gosto de todas as peças, das 9 peças, e é por isso que eu gostaria de comentar um pouquinho de cada uma delas aqui com vocês, até porque faz muito tempo que eu as li, então não vou lembrar muita coisa, mas eu tenho aqui uma pequena sinopse para apresentar as peças do Alencar, caso vocês ainda não conheçam, na intenção de deixá-los curiosos por essas obras que, a meu ver, estão tão injustamente esquecidas. E eu vou falar de cada uma das peças segundo a ordem em que elas foram representadas, e não pela ordem de publicação em livro. E a primeira é justamente O Rio de Janeiro, que foi encenada pela primeira vez em 28 de outubro de 1857. Essa peça teve o seu título modificado para Verso e Reverso, quando de sua publicação em livro, e eu tenho preferência mais por esse título mesmo, de Verso e Reverso, que eu acho que combina muito mais com a história. E Verso e Reverso vai contar então a história do Ernesto, que, estando de férias da faculdade, ele vai para o Rio de Janeiro, para a casa do seu tio, o tio Teixeira, e ele fica, assim, um tanto decepcionado com o Rio de Janeiro, porque ele não consegue se habituar a toda aquela agitação, né, aquela cidade tão movimentada, com tantos carros, com tantas pessoas circulando o tempo todo, e muitos seres impertinentes tentando arrancar dinheiro dele, tentando convencê-lo a participar de vários negócios. Então ele fica muito estressado com toda essa agitação. Ele quer voltar para São Paulo urgentemente, ele não quer mais passar as férias da faculdade no Rio de Janeiro. Mas aí o tio dele resiste, diz que ele precisa pensar um pouco mais, conhecer um pouco mais o Rio de Janeiro, e ele acaba cedendo, ele não vê outra alternativa. E o caso é que ele vai se interessar pela sua prima, a filha do Teixeira, que é a Júlia. E digamos que Júlia vai mostrar um outro lado da cidade do Rio de Janeiro, vai fazer o Ernesto ver a cidade maravilhosa com outros olhos. Em seguida tivemos O Demônio Familiar, que foi assim a peça do Alencar que eu mais li e reli. Ela foi encenada pela primeira vez em 5 de dezembro de 1857, ou seja, no mesmo ano de Verso e Reverso. E O Demônio Familiar, gente, é uma peça incrível. Foi um grande sucesso. O Verso e Reverso teve muito aplauso, mas O Demônio Familiar teve muito, muito mais. Foi o maior sucesso de Alencar mesmo. E a história é até muito conhecida, eu acredito que de todas as peças de Alencar, é aquela que vocês ainda encontram disponível, assim, com bastante facilidade em qualquer livraria, né? E vai contar a história de uma família muito comum, onde você tem a Dona Maria, que é uma viúva,
que vive com seus 2 filhos, o Eduardo e a Carlotinha, e mais os escravos da casa, né? Dentre os escravos nós temos o Pedro, que é justamente o demônio familiar, e o sonho desse Pedro é ser cocheiro. Ele acha muito bonito ver os cocheiros na rua, conduzindo as carruagens de seus senhores, mas infelizmente o que o impede de ser cocheiro é o fato de que a família do Eduardo, mesmo não sendo pobre, também não é lá muito abastada. E ele tem uma ideia na cabeça, né, o que ele acredita que possa ser uma solução para esse problema, que é justamente um casamento vantajoso para o Eduardo. E o caso é que existe uma viúva rica que está de olho no Eduardo, só que ele é apaixonado por uma grande amiga da sua irmã, a Henriqueta. Mas a Henriqueta, infelizmente, pertence à sua mesma condição social. Infelizmente para o Pedro, né, que deseja um casamento vantajoso para o seu senhor. E aí, o que esse espertinho vai fazer? Ele vai pegar os poemas que o Eduardo escreve e pede para ele entregar para a Henriqueta, e não, ele não entrega para a Henriqueta, ele entrega para a tal viúva rica, que acredita, né, que o Eduardo está totalmente apaixonado por ela. Sem contar as vezes em que o Pedro, por conta própria, pega algum verso qualquer que esteja jogado ali pelas coisas do Eduardo e manda para a viúva, assim, sem mais nem menos, e diz que foi o Eduardo que mandou. Ainda que ele não saiba ler, ele reconhece a diferença entre o verso e a prosa. E é muito engraçado a maneira como ele descreve, né, a diferença entre o verso e a prosa. Ele vai dizer que o verso é sempre aquelas carreirinhas. É uma das partes mais engraçadas do livro, gente. Eu morro de rir todas as vezes em que eu leio o Demônio Familiar. E claro que esse troca-troca de cartas vai causar aí uma grande confusão. E Alencar fica tão entusiasmado com a boa recepção do Demônio Familiar que antes de completar um mês dessa estreia, ele já lança uma nova peça que é justamente O Crédito, que foi encenada pela primeira vez em 19 de dezembro de 1857, mas que foi assim um fracasso. E assim, gente, eu li O Crédito, eu gostei da história, mas eu reconheço que a composição do enredo talvez não fosse muito interessante para a cena. Né? Me lembrou até um pouco as peças do Machado de Assis, né, que dizem que são peças não para serem encenadas, mas para serem lidas. E com O Crédito é justamente isso, né? A experiência com a leitura acaba sendo mais interessante do que a experiência de você assistir a uma representação de uma peça longa, né, com 5 atos. E eu acredito que foi isso que, de certa forma, fez com que o público não gostasse tanto do Crédito quanto gostou de O Demônio Familiar. E no Crédito nós vamos ter também uma outra história familiar, só que agora trata-se de uma família abastada, a família do Sr. Pacheco, e ele é pai de 2 filhos solteiros, a Julieta e o Hipólito, que têm ambos muitos pretendentes, é claro, e todos eles visam a fortuna do Sr. Pacheco, né, que acaba sendo vítima de muita especulação. E vai aparecer um personagem, Oliveira, que vai se aproximar da Julieta, né, tendo em vista o dinheiro do pai dela mesmo. E tem a Cristina, cujos pais querem muito casá-la com o Hipólito pelas mesmas razões que o Oliveira, né? Mas o caso é que a Cristina ama sinceramente a Hipólito, independente da fortuna do pai dele. E a história se desenrola a partir aí de toda essa especulação que se lança em torno aí da família do Sr. Pacheco. No ano seguinte seria levada à cena, então, aquela que seria a mais polêmica de todas as peças do José de Alencar, As Asas de um Anjo, que depois de 3 encenações teve a sua representação proibida pela polícia. Isso porque a peça foi acusada de imoralidade e de ir contra os bons costumes da família brasileira. E, gente, As Asas de um Anjo é uma das minhas peças favoritas do Alencar. É um embrião de Lucila, porque vai tratar do mesmo tema, a prostituição, e talvez por isso mesmo tenha chocado muita gente. E em As Asas de um Anjo nós temos a história da Carolina, que é uma moça de família, que acaba se apaixonando por um sedutor, o Ribeiro, e decide abandonar os seus pais para fugir com esse homem. E depois disso, a mãe dela adoece, acaba ficando prostrada, e o pai dela se torna um alcoólatra. E a Carolina vai ter uma filha com o Ribeiro,
mas chega um momento em que ela acaba se sentindo tão entediada daquela vida reclusa, porque, embora eles não tenham um casamento legítimo, ela cumpre o papel de uma perfeita esposa, né? De uma esposa exemplar, uma esposa do lar. E depois que ela foge com o Ribeiro, ela começa a ter, de certa forma, outros desejos, outras aspirações. E é por isso que ela vai abandonar este amante, que ela troca por outro. Ela abandona a própria filha também, claro. E ela vai seguindo vício após vício, né, até cair definitivamente na prostituição. Mas o que mais escandalizou mesmo nessa peça foi uma cena em que a Carolina é assediada pelo próprio pai. Isso porque ele está bêbado e acaba não a reconhecendo, né? Ele pensa que é uma outra prostituta qualquer. E aí muitas pessoas ficaram totalmente escandalizadas com isso. E Alencar ficou muito ressentido com a censura, né, em torno da sua peça. Ele realmente ficou tão magoado que ele decidiu abandonar para sempre o teatro. Né? Felizmente, pouco tempo depois, né, ele não conseguiria cumprir com essa promessa. Né? Mas o caso é que ele ficou, de fato, muito ressentido. Né? Ele saiu em defesa da sua obra. Ele escreveu muitos textos para os jornais na época, né, fazendo as suas devidas explicações, os seus esclarecimentos. E a única saída que ele encontrou para melhor defender a sua obra foi publicando o texto completo da peça em livro, né, porque dessa forma as pessoas tinham como conhecer, analisar com mais calma o teor, né, da obra As Asas de um Anjo. Mas o caso é que ele se viu em tantos dissabores em consequência dessa peça, que ele se viu obrigado a escrever uma continuação para As Asas de um Anjo, que é justamente a peça A Expiação. E nessa peça, como o próprio título sugere, a Carolina vai expiar os seus pecados. Ela vai pagar por tudo o que ela fez de errado. E tem uma história muito, muito interessante, gente, A Expiação, que é uma peça assim, fantástica também. Eu não sei se eu gosto mais das Asas de um Anjo ou da Expiação, né, porque são peças realmente excelentes. A história da Expiação se passa 13 anos depois, se eu não me engano. Né, acho que é isso mesmo, isso. São 13 anos depois das Asas de um Anjo. E Alencar escreveu essa peça com muito ressentimento, né, com muitas feridas. Né? Então é por isso que o teor da peça é realmente muito dramático. Né? É uma pena que, curiosamente, essa peça nunca tenha ido à cena. E Carolina vai sofrer bastante nessa peça. Né? Ele tentou se redimir, de certa forma, também com o público, né? Fazendo toda essa punição para com a Carolina. E ela sofre muito, especialmente por dois motivos. Um deles eu não posso revelar, porque acabaria sendo um spoiler de As Asas de um Anjo. Mas o outro é o fato de que a sua filha, que era criança em As Asas de um Anjo, né, que já é uma mocinha em A Expiação, ela vai se apaixonar por um filho mais velho do Ribeiro, que foi aquele primeiro amante da Carolina, sem saber que esse rapaz é o seu irmão, né, o seu meio-irmão. E sério, gente, é uma peça realmente incrível. Leiam As Asas de um Anjo e leiam A Expiação. Mas Alencar só conseguiria fazer as pazes definitivamente com o público através da sua próxima peça, o drama Mãe, que foi encenado pela primeira vez em 15 de março de 1860. E o que dizer desse drama Mãe, minha gente? É assim uma verdadeira obra-prima da dramaturgia brasileira, que recebeu calorosos elogios de Machado de Assis, que tinha uma coluna de crítica num dos periódicos da época. E pelo texto do Machado deu para perceber que ele ficou muito, muito impressionado com esse drama Mãe. E realmente é assim um absurdo, gente. É uma coisa assim de cortar o coração, porque o conteúdo da peça é muito forte mesmo. E eu não entendo, né, como uma história tão maravilhosa como essa esteja tão esquecida nos dias de hoje, não seja mais valorizada, né? E o engraçado é que mesmo Alencar sendo escravocrata, esse drama Mãe acabou se tornando num grande símbolo abolicionista, olha só. E eu não vou contar a história de Mãe para vocês, até porque eu quero deixá-los curiosos,
E sinceramente, gente, eu não recomendo que nenhum de vocês procure por sinopses, por resenhas dessa história, até porque pelo menos nas que eu vi, haviam muitos spoilers. E alguns até traziam as revelações mais surpreendentes da história. E inclusive quando eu fui ler Mãe pela primeira vez, eu já sabia do final. Isso, digamos que afetou a minha experiência, né? Embora eu ainda tenha aproveitado bastante, porque o drama é simplesmente sensacional. E quando vocês forem ler, preparem os lencinhos, porque é uma história para chorar mesmo. E uma coisa que eu nunca me esqueci é que antes do texto da peça tem uma introdução do próprio Alencar, onde ele diz uma coisa muito bonita, que em cada um de seus romances há uma página que foi inspirada por sua mãe. Mas que nesse livro Mãe, a inspiração tomou conta do livro todo. Em seguida, temos A Noite de São João, que foi encenada pela primeira vez em 14 de dezembro de 1860, e essa é, na verdade, a primeira composição teatral do Alencar, que havia publicado essa obra em livro em 1857, isso porque já naquela época o Alencar via uma grande carência nas artes brasileiras, que era justamente a falta de óperas com conteúdo nacional, escritas, portanto, por autores brasileiros. E aí ele fez essa ópera lírica, né, A Noite de São João, que tem uma temática muito brasileira, que são as festas juninas. E essa peça foi um grande sucesso em 1860, sendo assistida inclusive pelo imperador do Brasil, Dom Pedro II, e ela tem uma historinha muito simples, que é justamente o seguinte: Carlos é apaixonado pela sua prima Inês, mas o pai dela quer porque quer torná-la freira. E Inês acaba se resignando a cumprir a vontade do pai, o que deixa Carlos muito desiludido, né? Ele quer então esquecer a Inês, ele entra para o alistamento militar. Mas em seguida aparece uma personagem muito misteriosa, que é uma pobre cigana, a Joana, e esta personagem vai intervir diretamente no destino desse nosso tão infeliz casal. Eis que Alencar fica propenso mais uma vez a retornar àqueles temas mais delicados, e receando gerar uma nova polêmica, ele decide lançar sua nova peça anonimamente. Estamos falando de O que é o Casamento, que foi encenada, gente, eu não consegui localizar a data exata, mas o que se sabe é que ela foi encenada em outubro de 1862, embora eu desconfie que talvez ela tenha sido encenada antes, ali pelos finais de setembro. Isso porque tem uma crônica do Machado de Assis para o periódico Futuro, publicada em 15 de setembro de 1862, que diz que essa peça já estava sendo anunciada pelo Ateneu Dramático, né, que foi onde aconteceu a primeira representação dela. E mesmo o Alencar tendo publicado essa peça, né, anonimamente, não faltou quem reconhecesse o seu estilo, quem percebesse que realmente era ele o autor daquela trama. E claro que o enredo dessa peça também é muito interessante. Ele traz mesmo uma temática mais delicada. Você tem a Isabel, que é casada com o Augusto, mas que mesmo assim é constantemente assediada pelo sobrinho do marido, o Henrique. E numa certa noite, o Augusto acaba surpreendendo os dois numa conversa. E o Henrique, pressentindo que alguém se aproximava, né, acaba fugindo imediatamente, de maneira que o Augusto não o reconhece. E claro que a primeira ideia que ele tem é mesmo de traição, por mais que a sua esposa negue, né? Ele não acredita que não houve traição diante daquela cena tão comprometedora para a Isabel. E o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça é de matar a esposa e depois de cometer suicídio, mas aí ele logo lembra da filha e esse pensamento contém. Mas a partir daí eles vão se tornar perfeitos estranhos. Ainda que diante das outras pessoas, diante de toda a sociedade, eles ainda sejam um perfeito casal. Mas muitas águas rolarão ainda depois de tudo isso. E claro que eu não poderia deixar de citar aqui também o Guarani. Sim, o Guarani foi um importante romance do Alencar, mas que também teve um grande sucesso no teatro, ainda que o Alencar nunca tenha feito nenhuma adaptação do seu romance para o teatro. Duas versões ficaram muito famosas, especialmente a primeira, que é a ópera do Carlos Gomes,
o Il Guarani, que foi encenada pela primeira vez em 19 de março de 1870, em Milão. E foi, assim, um estrondoso sucesso que se estendeu por toda a Europa e depois veio para o Brasil e foi aplaudido, inclusive, aqui pela própria família real. E, embora o Alencar tenha tido a sua glória ainda mais acentuada por conta desse sucesso da ópera do Carlos Gomes, a verdade é que ele não gostava dessa versão do Il Guarani por conta das alterações que foram feitas no seu argumento original. Então, ainda que ele tenha se mantido um tanto discreto, talvez um tanto intimidado, né, por todo aquele sucesso que a ópera estava causando, né, a verdade é que ele não era um grande simpatizante daquela versão. Alguns anos depois, os senhores José Luiz Pereira da Silva e José Alves Visconde Coaraci foram pedir permissão a José de Alencar para fazerem uma nova versão teatral do Guarani, desta vez um drama não musicado. E ele logo assentiu. E o drama foi feito e encenado com muito sucesso. A primeira encenação foi em 9 de maio de 1874, mas Alencar em seguida ficou muito chateado porque não estavam pagando os seus direitos autorais. E aí ele foi reclamar com o empresário responsável pelo espetáculo, e como em nada ele foi atendido, ele levou o caso para a justiça, né? E eis uma nova polêmica. E por conta disso, né, por conta dessa questão, essa encenação do Guarani acabou sendo proibida também. Na época fizeram até uma charge muito engraçada. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, onde o Alencar aparece montado nessas pernas de pau, segurando o peri por um cordão, e aqui embaixo a gente tem o Coaraci tentando resgatar aí o Guarani da sua peça, né? E finalmente vamos terminar com a última peça, para a qual não poderia faltar uma polêmica também. Estamos falando de O Jesuíta, que foi encenado pela primeira vez em 18 de setembro de 1875. Sendo que o Alencar já tinha essa peça, gente, engavetada há muitos anos, há 14 anos para ser mais exato. A época em que deveria ter sido representada esta peça pela primeira vez, em 1861. O caso é que o João Caetano, que era assim o ator mais popular da época, havia encomendado pessoalmente uma peça ao Alencar para a sua companhia, porque ele queria representar essa peça no 7 de setembro, durante as festividades da Independência, e o Alencar ficou muito honrado com aquele convite, né? Ele se propôs a escrever essa peça com bastante empenho, que continha inclusive um personagem feito totalmente sob medida, especialmente para o João Caetano interpretar. E depois que ele concluiu essa peça, que é O Jesuíta, né, ele mandou o texto completo para a companhia do João Caetano, que em resposta ele enviou uma carta dizendo que ele não poderia mais representar a peça. E Alencar entendeu isso como uma grande afronta. O João Caetano não explicou o porquê, simplesmente disse que aquele personagem que havia sido construído especialmente para ele seria interpretado por um outro ator da companhia. Mas o Alencar ficou tão ressentido mesmo que o que foi que ele fez? Mandou recolher imediatamente, né, o texto da peça, ele não permitiria mais a sua encenação. Mas pouco tempo depois acontece algo muito curioso. A Câmara dos Deputados decide mexer ali no orçamento que era destinado às companhias teatrais, dentre essas a do João Caetano, que acaba sendo muito prejudicado financeiramente. E ele acaba empobrecendo, ele adoece também, né, e 2 anos depois ele acaba morrendo, depois de toda essa polêmica. E há quem diga que Alencar teve alguma coisa a ver, né, que isso de certa forma foi uma vingança, mas tem um crítico muito respeitado dele, o R. Magalhães Júnior, que na biografia José de Alencar e sua época, vai dizer que Alencar não teve nada a ver com isso. Contudo, o Lira Neto, que é um biógrafo contemporâneo, autor aqui desse livro excelente, gente, O Inimigo do Rei, uma biografia deliciosa, o Lira Neto vai dizer aqui que o R. Magalhães Júnior não teve acesso aos documentos que comprovavam que Alencar realmente teve aí alguma coisa a ver
com o que aconteceu ao João Caetano. Vai saber, né? O jesuíta conta a história do Estevão, que é um pobre enjeitado, que foi acolhido por um médico italiano, o Dr. Samuel, que vai lhe dar muita educação, vai cuidar muito bem dele, mas a verdade é que ele não faz tudo isso simplesmente por caridade. Ele tem sim uma intenção oculta. A verdade é que esse Dr. Samuel é o vigário geral da Companhia de Jesus aqui no Brasil, só que ninguém sabe disso, né, porque ele tem esse disfarce de médico, e ele conspira às ocultas pela independência do Brasil. O Dr. Samuel é ainda muito consciente de que para que o Brasil se torne um país independente, serão necessárias muitas ações e que, portanto, ele não viverá tempo suficiente para ver a independência. Então, ele se vê na necessidade urgente de preparar um continuador, um sucessor para esta causa tão grandiosa e tão significativa para ele. E claro que esse continuador será, no seu entender, o Estevão. E para que Estevão não possa se dedicar a nada mais em sua vida, né, para que nada atrapalhe os seus planos, ele quer que o Estevão também siga carreira religiosa, né, para que ele possa ter foco sempre no propósito, né, de lutar pela independência do Brasil. E o Estevão, que não tem nenhuma vocação religiosa, é apaixonado na realidade por Constança, que é uma filha bastarda do governador do Rio de Janeiro. E o Dr. Samuel logo percebe o perigo que Constança representa para a realização de seus planos. E o que ele vai fazer para afastar essa mulher da vida do Estevão é assim um tanto chocante. Isso porque ele é daqueles religiosos sem escrúpulos que eram muito comuns na obra do Alencar, porque ele pertence àquele mesmo rol de personagens como o Frei Ângelo de Luca, do Guarani, e o Padre Gusmão de Molina, das Minas de Prata. Isso porque ele é simplesmente capaz de qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. E talvez que o jesuíta nunca tivesse sido representado se não fosse a insistência e o entusiasmo de um jovem ator, cujo nome eu não lembro agora, que muito insistiu com Alencar para que liberasse o texto do jesuíta, porque ele queria muito encenar. Inclusive, ele iria interpretar o papel que foi rejeitado pelo João Caetano, e Alencar acabou cedendo, e a peça foi então representada em 1875. Mas tão pessimamente representada, com uma qualidade tão terrível, que foi assim um grande fracasso. O que não deixa de ser lamentável, né, gente? Porque está se vendo que o Jesuíta também é uma peça sensacional. Como todas as demais peças do Alencar, que eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse vídeo com certeza ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham ficado no mínimo curiosos para conhecer pelo menos uma dessas obras.